Programa Chame o Síndico. Tudo que envolve condomínios, administração, direito, entrevistas com síndicos e profissionais que atuam na área. Programa Chame o Síndico. Um oferecimento. Comercial Uno. Soluções em suprimentos. Essencial. Gestão condominial. Há mais de uma década zelando pelo seu condomínio. Unisíndicos. Modelo de trabalho diferenciado. Profissionalismo e segurança para seu condomínio. RGR Decor, películas e papel de parede. Constate, perícia e avaliações de engenharia. Boa noite, eu sou Heitor Carvalho e está começando mais um programa Chame o Síndico. Estamos ao vivo no canal 20 da NET e no YouTube do canal 20 Criciúma. Você participa do programa interagindo com a gente no WhatsApp no 48 999 310539. Chame o Síndico com um oferecimento de Essencial Administradora de Condomínios, Unisíndicos, Síndicos Profissionais e Comercial Uno, Soluções em Suprimentos. Eu tenho aqui ao meu lado a companhia de sempre do Jonatas Pereira, proprietário da Unisíndicos, Síndicos Profissionais. Boa noite, Jonatas. Boa noite, Heitor. Boa noite a todos. E hoje eu e o Jonatas vamos conversar com a advogada doutora Francine Felício. E a gente já inicia o nosso programa batendo esse papo com ela, que mais uma vez está aqui nos estúdios do Canal 20 para a participação no programa Chame o Síndico. Muito boa noite, doutora. Boa noite a todos. Sempre que você vem aqui ao programa, o nosso programa rende bastante, né? Porque são assuntos que são bem interessantes, tem sido assim sempre que você participou com a gente. E hoje promete também ser bem interessante, porque talvez é um assunto que muita gente não acredita que tenha tanto envolvimento assim com a área, né, de síndicos, condomínios e afins, mas é algo que está muito ligado e a gente vai saber mais sobre isso falando com uma especialista no assunto. Então, o que a gente tem para hoje, doutora? Então, hoje nós vamos falar sobre a atuação de redes, mídias sociais e equipamentos de áudio e vídeo dentro dos condomínios. Como é que é a tua relação com as mídias sociais dentro dos condomínios, Jonatas Pereira? Assunto, quando mexe com comunicação, sempre é crítico, né? São vários aí os pontos, vários os fatores aí que dão esse input para as pessoas acionarem o síndico ou a administração, né? Então, hoje eu acho que vai ser bem interessante essa questão toda, né, doutora Francine, com relação a dados, a processos judiciais, a respeito, a como se portar mediante as situações aí nos condomínios, certo? Exato. De início, mas aí é uma questão de a gente pode se estender para um outro momento. A gente tem agora a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, né? E essa lei ela também se aplica aos condomínios. Então, mas o escopo hoje não é esse. Na realidade, é a gente falar sobre como é que funciona, né, as mídias sociais, as redes de interação, os grupos de condomínio, né, como o WhatsApp, o Telegram. E como isso deve ser tratado de síndico para condômino, de condômino para síndico, entre condôminos. Tudo isso é muito delicado e pode gerar dano moral, injúria, calúnia, difamação, enfim, uma série de problemas que a gente vê com bastante frequência nos condomínios, né? É uma situação, Jonathan, que eu acho que o síndico não imaginou que um dia poderia ter uma dor de cabeça dessa, né? Até nós comentávamos aqui no começo que era a questão do livro, né, doutora? Que era a questão Exato. de ter um arquivo lá na recepção, na guarita, na mesa central, e as pessoas às vezes registravam ali, né? Mas era um documento mais... A pessoa às vezes se sentia um pouco mais retraído, né? Em preencher um documento ali, passa alguém está olhando, está escrevendo, vai lá verificar o que o fulano escreveu, né? E hoje as redes sociais, a comunicação, ela está muito mais apurada. Então, as pessoas às vezes têm um pouco mais de coragem de falar, né? Então, isso que é perigoso, né? Porque, e também tu fala sobre isso aí, eu lembro do mural do prédio, né? Com as questões de reserva de salão, tudo isso. Que hoje, né, caiu por terra, né? Exatamente. Alguns lugares, evidentemente, ainda tem, mas a maioria na comunicação pelo celular, né? Pelo WhatsApp. Então, é uma situação muito delicada. Heitor, ainda tem condomínios que pedem a listinha no mural, a lista dos proprietários, e alguns até arriscam a lista do inadimplente. Aí dá problema.
Mas vamos lá, doutora, traga exemplos pra gente aí dessa situação que tu norteou como nosso ponto de conversa hoje. Então, primeiramente eu gostaria de pontuar a questão do síndico em relação ao condômino. O síndico ele tem uma responsabilidade muito grande quando ele se posiciona dentro de um grupo do condomínio, né? Porque ele não pode ofender ninguém, ele não pode maltratar, ele não pode, enfim, ele não pode trazer ofensas para um condômino, porque ele pode ser processado, ele pode responder até uma queixa-crime, dependendo do nível, né, de ofensa, de difamação, enfim. E, da mesma forma, o condômino também não pode tratar o síndico e o conselho consultivo de uma maneira que venha a duvidar da idoneidade, a não ser que tenha prova, mas isso aí se trata dentro de um outro momento, e não dentro de um grupo de WhatsApp onde está todo mundo assistindo. Então, assim, se você tem dúvidas em relação à administração do seu condomínio, seja quanto ao síndico, quanto à administradora, o ideal é que seja feito isso pessoalmente, que seja apurado, para que depois, se houver realmente a necessidade de, por exemplo, uma ação de prestação de contas a respeito, né, da liberação, prestação de contas do condomínio, se faça isso de uma forma delicada, à parte, e não diretamente no grupo, não insultando o síndico, né? E, finalmente, entre condôminos, a gente vê não só vídeos e áudios, como acontece de um condômino filmar a vida, a privacidade de um outro condômino. E isso é muito grave. Então, a partir do momento que um condômino começa a discutir com o outro, e às vezes, quando você está digitando, né, pode ser que aconteça que você tenha a pessoa, né, seja uma pessoa de bom senso, mas teve um dia de fúria, chegou em casa, aconteceu uma situação e ela vai e desconta tudo naquele grupo e todo mundo fica sabendo, às vezes, uma coisa que nem é verdade, né? E também a maneira como se escreve, porque a maneira como se fala, às vezes, tem uma entonação. E a maneira como se digita, né, como está ali, às vezes passa uma impressão de grosseria, de arrogância, às vezes, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem pontuado, porque pode gerar indenização por dano moral, que vai pelo que a gente viu aqui em decisões, de R$ 1.500 a R$ 3.000, né, entre essas pessoas. E a situação que me chama mais atenção, Jonathan, é como tentar evitar que a situação chegue a esse ponto, né? Exato. Porque, vamos dizer que chegar a essa esfera jurídica, né, é o que eu acho que nenhum morador, nenhum síndico quer no seu ambiente. Porque daí, não vou dizer que isso impõe respeito, impõe controle, evidentemente, mas que é bom que não chegue até esse ponto, né? Exatamente. A gente sempre vem buscando trabalhar, né, doutora Heitor, a questão da transparência, né, em situações. O condomínio ele tem que estar muito transparente em todas as suas prestações, seja no boleto que você recebe, seja nas notas fiscais, nos recibos, tem que haver clareza, para que todo mundo entenda o que está acontecendo no condomínio, justamente para evitar isso, uma desconfiança. Uma coisa é eu reclamar e eu não aceitar um valor, um exemplo, o condomínio aumentou. Diferente, você está num grupo pessoal, o condomínio aumentou, né? Aquela pergunta que aconteceu? O que aconteceu? Aí o cara primeiro não lê o boleto, né? Primeiro reclama, né? Depois vai lá ver, ele aumentou o consumo de gás e o consumo de água, né? Então, existe esses fatores, mas uma administração transparente evita esse tipo de caos, né? O síndico está, né, agindo de forma ilícita, então eu acho que a gente tem que trabalhar da forma mais correta possível para evitar esse transtorno entre... Não querendo ser, né, mas enfim, acabando sendo, tem casos em que é inevitável. Por exemplo, a questão do salto alto. Eu estava uma vez acompanhando um síndico no horário de almoço, que era o horário que ele podia, e começou uma condômina reclamou de que o vizinho de cima dela estava martelando. Esse síndico foi até o apartamento onde estava sendo feito barulho e era só a condômina no horário de almoço cortando abóbora. Nossa.
Por aí Então, tira, né? mas nesse caso o síndico teve o bom senso, né? E a moradora de baixo também, de não colocar no grupo do condomínio. Ela foi lá, falou com o síndico, aí o síndico pacientemente, né, foi lá, conversou, quando viu que a coisa não era o que ela estava achando que era, pediu desculpa e acabou a situação por aí. Mas infelizmente, a gente sabe que tem gente que gosta de uma provocação, que outra coisa que eu já vi também, como eu estava falando, né, do síndico em relação à administração, ao síndico, ao subsíndico, o condômino, né, em relação ao síndico, subsíndico, de chamar por nome de baixo, por palavras de baixo calão, seja em assembleia de condomínio, seja dentro da mídia. Então, tudo isso é muito delicado mesmo. A gente tem que tomar cuidado. Exatamente, a gente percebe, na verdade, que a facilidade da comunicação hoje, óbvio, a gente não tem como negar que é um avanço, mas essa questão que a doutora comentou, da entonação da voz, a forma que a gente se expressa conta muito, né? Às vezes chegou num dia sobrecarregado e aí tu escreveu sem vírgula, sem ponto, sem nada, e todo mundo entendeu de uma forma diverso, né? Então eu acho que às vezes é questão disso, né? Você subiu lá em cima, no apartamento em cima, embaixo, do lado, foi lá conversar, verificar o que está acontecendo. De repente está fora do horário, tu achou que era um martelo e não era. Estava picando a casca da cabuchá lá na pia. Exato. Então acontece, eu acho que esse bom senso tem que haver. Hoje o que acontece na situação real nos condomínios? Quando acontece uma situação dessa, o condômino que está sofrendo por aquele barulho, ele aciona imediatamente o síndico. Às vezes o síndico não está naquele momento no prédio, às vezes o síndico mora no 10º e ele no 1º. E aí, como descobrir? Né? Eu acho que muitos condôminos pensam que o síndico tem algum tipo de espionagem em todos os apartamentos, porque é impossível. Então, é muito difícil a gente descobrir de onde vem um barulho, muito difícil. Ao menos que você tenha uma experiência muito grande naquele condomínio, você é síndico morador, e aí você vai direto, sabe? Você, pela entonação do barulho, você vai mais ou menos no corredor. Sabe que é recorrente. Exatamente. Daquela unidade de fazer barulho. Tem condômino, por exemplo, que faz barulho em horários indevidos no fim de semana. Ok, tem condômino que não vai se importar, né? Mas tem condômino que, poxa, cedo de manhã no sábado, enfim, delicado. É questão de análise, né? Mas eu acho que os síndicos têm feito um trabalho muito bom nesse sentido. Acontece que, às vezes, entre condôminos, a coisa acaba não saindo muito bem. Daí o síndico não tem o que fazer, né? Não. Entre uma briga entre condôminos ali. Não, tem que sair de cena, né, realmente, porque vai muito do pessoal, né? As pessoas já começam a levar muito, cria uma rixa muito forte, uma disputa, e aí eu quero ter razão, né? Exatamente. Então é muito difícil essa parte. O síndico, ele fica, às vezes, tu não pode tomar uma posição, a menos que tu saiba da verdade ou do real, né, dos fatos reais, ou se você não tem certeza, a estratégia é colocar uma situação que você meio que faça a pessoa recuar, né? Já aconteceu comigo então a gente vai fazer o seguinte, vamos instalar um aparelho, né, que detecte aí a questão dos barulhos, dos ruídos, e o perdedor vai pagar a conta. Então, automaticamente a pessoa que não está tão certeira da verdade, ela vai recuar. Exatamente. Isso já aconteceu em alguns condomínios que eu trabalho, assim. Outra coisa que eu ia pontuar, que é bem importante, dentro desses grupos, né, porque a questão da injúria e difamação ali, ela é muito recorrente dentro dos grupos de condomínio, né? Porque se está entre um condomínio e outro, a coisa fica por ali, ninguém fica sabendo, aí se precisar, juíza ação lá um contra o outro, enfim. Mas falar sobre, por exemplo, política, religião, futebol, o que mais? Agora, com a lei dos animais domésticos, né? Questão de gosto, de preferência, né? De gosto, de preferência. Então, o que a gente orienta, né? Acredito que você também, Jonatas, nesse grupo a gente vai falar só de questões condominiais. Então, vamos falar sobre isso. Nada de mensagens religiosas, por mais que a pessoa tenha uma boa vontade, uma boa fé em mandar uma energia positiva para os colegas, mas nem todo mundo ali, né, compartilha a mesma religião às vezes. Então isso se respeita,
e não é um local para se difundir. É uma coisa que a gente fala bastante. É a questão de organização, né, dos grupos, né? E aí vai aquela questão que conversamos aqui, a questão do bom senso. Vai encaminhar uma mensagem em massa, tira o grupo, né? Porque aquilo gera uma polêmica desnecessária. Às vezes tu está no final de semana, alguém joga uma questão lá, aí já 2, 3 já se brigam, já se espetam, aí tu faz o quê? O síndico vai lá, fecha o grupo, aí fica uma coisa chata, pesada, né? Desagradável. Não, e ano que vem tem eleições, né? Exato. Tem eleições, aí é mais um assunto aí que os grupos pipocam, né? Sugira essa o época de polarização, né? Sugira os síndicos fazerem enquete, né? Exatamente o que eu ia falar, Heitor. Nesse momento de polarização, vir falar de política é uma coisa que provavelmente vai acabar em briga e discussão. Aí põe o santinho na caixa de correio. Exatamente. Sempre tem um cabo eleitoral dentro do condomínio. É verdade. É isso mesmo. Mas é assim, as questões, tudo é bom senso, tanto na parte do síndico, dos condôminos, né? Manter a organização. É inevitável, gente, uma hora ou outra dá uma escorregada e aí tu tem que dar uma freada nos ânimos. E tem uma coisa que tu coloca, né, Jonas, que também é interessante, que é o seguinte, né? O síndico tem um limite, né? Ele vai até onde ele de fato pode ir, né? Até onde as partes querem conversar. A partir do momento que não depende mais dele, né, que passa da sua alçada, aí talvez a solução mesmo chega para ir para uma esfera jurídica, né? E daí meio que o síndico lava as mãos, né? Olha, a minha parte eu tentei fazer no bom senso, conversando, tinha uma solução, mas infelizmente vocês não querem, né? Ou às vezes até uma parte quer, mas a outra não. Então, infelizmente, vamos deixar isso aí sem prejudicar o todo, né? Que são a maioria dos moradores, né? Quando é um assunto igual você concluiu, né? Quando é o todo, é muito fácil de resolver. Tá atingindo todo mundo, um corredor, 2, 3 andares, fácil. Agora, quando é uma disputa entre unidades e tal, a coisa complica. Então, fica bem difícil essa intermediação. O grupo de condomínio, ele facilita no sentido de comunicar ou, né? Por exemplo, vamos lavar a caixa d'água, se preparem porque nós vamos ficar sem água de tal a tal momento. Do dia tal nós vamos fazer a limpeza das garagens. Então, assim, isso ajuda. Isso é genial, necessário, é perfeito, é necessário, que daí tá ali, não precisa ficar mandando cartinha e protocolando para todo mundo. Agora, fora isso, né, fora as questões de condomínio mesmo, não é o ideal ficar discutindo e colocando, né? Porque as pessoas hoje acham que podem filmar, registrar, processar todo mundo por conta de coisas do WhatsApp. Dá para fazer, dá para se utilizar disso como prova? Com certeza. Porém, como a gente sempre fala aqui, né? Bom senso. É muito importante que isso se instaure. Sim. E eu acho que é tudo questão de conversa, né? Então, eu acho que o síndico ele não pode ficar omisso em situações dessas, ele tem que realmente tomar uma posição, se for preciso bloquear, se for preciso dar uma chamada, eu acho que tem que manter a ordem, até porque hoje em dia pega mal, né? Essas questões todas aí, ofensas, e eu acho que ninguém tem tempo para ficar processando essas informações, né? Então é o básico, como a doutora falou, recados, o pessoal vai faltar energia, faltou água, ou vai faltar, se programa, serviço tal. Acho que isso é fundamental e nada vai ser mais ágil que isso, né? Você passa um e-mail, eu trabalho nisso também, a gente passa um e-mail, passa um comunicado, bota no elevador, mas não adianta, né? A telecomunicação celular, ele acaba agilizando, né, o processo. Ajuda, mas também prejudica. Como em todas as outras áreas também, né? Nossa vida social, nossa vida... A facilidade das redes sociais, ela é muito boa, mas às vezes ela é muito nociva também, né? É o ônus e o bônus. Exatamente. E só a gente vai saber como chegar só no bônus e como lidar com o ônus. Exatamente. Né? É a gente que vai, definir. Que vai saber ser isso. Que pelo visto nem todo mundo sabe, né? Nem todo mundo sabe. Nem todo mundo sabe. Era isso para hoje, doutora? Era isso. Eu acho que se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida, mas eu acho que a gente esclareceu bastante aqui que pode sim gerar uma ação judicial, pode sim gerar um dano moral, uma injúria, uma calúnia, uma difamação, extorsão, ameaça. Então, tudo isso é muito delicado. Então, assim, briguinhas de WhatsApp, de Telegram, de mídias sociais, de vídeo, de áudio, pode sim se tornar um problema de ter que pagar do bolso.
falou demais, vai ter que se retratar, vai ter que aprender a se posicionar de uma forma mais dolorida para o bolso, no caso, né? Que não agrida os outros, né? O seu semelhante. Então, exato. O caminho é esse. Não tem jeito. E essas dicas, né, esses comentários, ponderações que a doutora traz para a gente, elas servem não apenas, né, para essas questões condominiais, mas no uso do WhatsApp como um todo, né? Isso faz toda a diferença, não apenas essas coisas nesse sentido condominial. Mas, de qualquer forma, advogada Francine Felício, doutora, muito obrigado pela tua participação e até um próximo encontro aqui no programa Chame o Síndico. Muito obrigada, eu que agradeço a presença e até o nosso próximo encontro. Então, essa foi a participação da advogada doutora Francine Felício. E a gente agora vai para o primeiro intervalo do programa Chame o Síndico. E você não sai daí, que a gente volta já. E é claro, lembrando que o programa é um oferecimento de Essencial, administrador de condomínios, Unisíndico, síndicos profissionais e Comercial Uno, soluções e suprimentos. Programa Chame o Síndico. Criciúma acaba de anunciar o maior pacote de investimentos da sua história. São mais de 400 milhões de reais no plano de retomada econômica da cidade. São 7 programas que colocam o município mais transparente de Santa Catarina entre um dos mais bem planejados do país. É por tudo isso que você, criciumense, pode ter o orgulho de dizer que o Brasil que dá certo começa aqui, em casa. Prefeitura de Criciúma, governo transparente. Programa Chame o Síndico. Voltamos com o programa Chame o Síndico. E agora, nessa parte do programa, a gente tem outro convidado aqui no Chame o Síndico, que você acompanha no canal 20 da NET, ou então também nos acompanha, né, pelo YouTube do canal 20 Criciúma. Nessa segunda parte do programa, a gente vai conversar
com o primeiro-tenente Eduardo Ribeiro, comandante do 1º Pelotão de Içara, do Corpo de Bombeiros Militar. Muito boa noite, primeiro-tenente Eduardo Ribeiro. Boa noite, senhores. Boa noite a todos os ouvintes. A gente trouxe o primeiro-tenente aqui para essa conversa para falar a respeito, né, de dicas de segurança para evitar aí acidentes domésticos em condomínios. E mais tarde também a gente está programando aí uma conversa também com o Major Alberto Siquela, subcomandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, que também vai falar sobre segurança pública. Porque a gente sempre busca aqui, né, a questão da segurança, que a gente sabe que é algo que merece ser discutido, né? A gente sabe da tamanha importância. Porque, afinal de contas, quando alguma coisa acontece, é geralmente o quê, Jonathan? Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, são essas instituições, né, esses órgãos que são acionados. Exatamente. Então, nada melhor que receber orientações e recomendações vindas deles. Exatamente, até para clarear toda essa demanda, né, em que situações se aciona um setor ou outro da parte de segurança e de emergência. Acho que é bem importante e até sugiro que nos condomínios deveriam ter essa pequena cartilha, né, o básico, porque em momentos de desespero, né, o que a gente faz? Para onde a gente liga? Né? Então, eu acho que é interessante clarear essa situação aí. Então, primeiro-tenente, a gente qual é a relação aí do Corpo de Bombeiro com os condomínios em Criciúma, nessa questão de ocorrências? Porque a gente às vezes pensa no Corpo de Bombeiro a nível de ocorrências, vamos colocar assim, grandes, mas não são só nelas que o Corpo de Bombeiros atua, né? Tem ocorrências menores aí que às vezes também não ganham tanto destaque, mas que são fundamentais para evitar esses acidentes domésticos. Então, como é que funciona esse trabalho do Corpo de Bombeiros aí com a população em geral, mas aquelas que se localizam, né, que moram, residem em condomínios, edifícios? Então, uma primeira diferenciação que eu gostaria de fazer é referente à diferença que tem entre condomínio e residência, casa, né, para o Corpo de Bombeiros. As casas em si, elas não passam por regularização junto ao Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Já os condomínios, eles residenciais, a gente chama eles de multifamiliares, né? Então estes sim vão passar pela regularização junto ao órgão. E é ali que já começa a evoluir a questão da segurança nessas edificações, que elas são bastante numerosas e realmente traz uma demanda bastante grande nesse processo de regularização que nós temos, né? De segurança contra incêndio. Então, os multifamiliares vai ter que passar por aprovação de projeto para começar a construir, depois de construído vai ter o habite-se, então, e depois do habite-se concedido, tem que ficar renovando o atestado de funcionamento, né, que é anualmente, deve ser feito isso. Então, já trazendo isso mais para a característica aqui do próprio programa, né, o síndico tenha controle do vencimento do atestado de funcionamento da edificação. Então, isso aí é organização básica, né? Então, botar lá uma planilha que uma hora pisca lá, ou algum agendamento, né? Opa, preciso solicitar a renovação. Embora seja responsabilidade ali do usuário da edificação, né? No caso ali vai ser o síndico, manter os sistemas em pleno funcionamento da forma que eles foram projetados para estar na edificação, ou seja, um extintor ter a carga, estar pressurizado, a luminária de emergência ela acender quando acabar a energia, as placas de saída de emergência também acenderem, né? Então isso tudo, o condomínio ali é que tem que prover que esteja funcionando, esteja adequadamente funcionando durante todo o período de uso da edificação. Porém, o Corpo de Bombeiros vai lá e faz a vistoria anualmente, justamente para pegar essas inconsistências, porque é necessário, né, fazer essa vistoria, essa verificação por um pessoal qualificado ali, que é o próprio vistoriador do Corpo de Bombeiros. Então, a gente tem ali essa garantia de que pelo menos uma vez no ano vai estar tudo funcionando, né? Um trabalho de conscientização
E é um trabalho também, né, que o Jonatas, que evita o acidente, né? Não é pós-acidente, né? Exatamente. Ele evita. Então ele é ainda mais importante, porque se esse trabalho for bem feito, não apenas, é claro, pelo Corpo de Bombeiros, mas também por quem mora, por quem administra, seja síndico profissional ou não, essas tragédias que muitas vezes acontecem, elas podem ser evitadas. Exatamente. A questão, toda essa questão de vistorias e do funcionamento anual, né, do laudo, a gente percebe um aumento no fluxo de vistorias, assim, a gente percebe, eu não sei como é que é o cronograma ali da parte dos bombeiros, mas a gente percebe que a movimentação tem sido maior, assim, eu não sei se de repente até questão se a gente vem percebendo que o pessoal tem ficado mais qual a palavra, mais criterioso nos bombeiros, ou se de repente o fluxo mesmo, os bombeiros têm pego a sequência ali de condomínios da cidade e têm buscado fazer essa regularização. De repente, questão de segurança ou normativa que vem de cima, a gente queria entender também, porque dentro dos grupos do síndico a gente percebe bastante comentários, né, com relação a isso. Então, o Corpo de Bombeiros ele atua como nas vistorias? Por solicitação, então alguém está precisando do atestado, solicita ali, a gente vai até o local, faz a vistoria e procede. Ou também o que a gente chama de vistoria ex officio. Então, decorrente do poder de polícia, né, administrativa que o Corpo de Bombeiros tem, ele pode a qualquer hora chegar em qualquer estabelecimento e fazer uma vistoria. Então, o Corpo de Bombeiros ele tem trabalhado em deixar esse nosso serviço de vistoria um pouco mais eficiente. E isso pode ser uma das causas que os síndicos estão verificando essa maior frequência nossa. Qual que é o objetivo a ser atingido? Para maior eficiência. É a questão de, em vez de eu fazer, por exemplo, uma vistoria numa edificação de um bairro e depois estudo sobre demanda, né? Então, aquela edificação solicitou uma vistoria, aí eu vou lá e faço. Aí daqui um bairro que está a 16 quilômetros dali solicita outra vistoria, aí eu vou para lá. E aí a gente fica nesse trânsito, perdendo tempo, gastando dinheiro com gasolina. Então, tem se voltado um pouco mais, a gente está passando por mudanças normativas que vão incentivar que a gente faça uma vistoria, digamos, por ruas, né, por Entendi. Bairros. Então, a gente foca ali, já aproveitando o momento de estar naquela região, já faz toda a vistoria ali. E quando, de repente, a pessoa solicitar um atestado ali de funcionamento, já foi feita a vistoria, já está tudo ok, então já sai a liberação automática, então acaba sendo melhor para todo mundo. Entendi. E as pessoas têm, como é que eu posso dizer, consciência da importância desse trabalho, desses cuidados, que sabe que isso pode evitar que tenham complicações no edifício, ou até mesmo no seu próprio apartamento. As pessoas têm noção da importância de ter tudo regularizado para evitar futuras dores de cabeça? Alguns mais, outros menos, né? Mas alguns sistemas específicos a gente vê alguma pendência maior. Então, por exemplo, sistema de saída de emergência, é uma coisa bastante característica. A gente vai fazer uma vistoria e verifica que a porta da escada tem ali um toquinho, está amarrada na maçaneta, em algum lugar, está permanentemente aberta. 99% do tempo ela não vai causar problema nenhum, porque não está tendo um sinistro ali. Mas ela foi feita para quê? Para quando houver um sinistro, a fumaça não entrar na escada, que é a única coisa que não vai poder falhar naquele momento, né? Uhum. Então as pessoas têm que poder sair da edificação com segurança. Então, às vezes a gente já pega incêndios aí que a escada está inundada de fumaça e a pessoa ela até entra em desespero na hora de entrar na escada de emergência para sair da edificação. Então, acho que isso daí seria um pior cenário, assim, né? Outras coisas que podem vir a acontecer, a questão do sistema de gás. Então, muitas vezes a edificação foi regularizada, lá todo o projeto, para ser alimentada por GLP. É o gás de botijão de cozinha. Normal, né? Mas para condomínios, ele vem em botijões maiores, digamos assim, né?
E hoje a gente tem uma tendência de tá transformando isso para gás natural. Então vem a tubulação lá da rede da concessionária estadual, e aí isso tem uma mudança toda no sistema, no funcionamento do sistema. Então, nesse momento, a gente precisa passar por uma nova regularização. Então, vai ter que ter um responsável técnico que vai ver se aquela rede que tinha existente, ela é adequada para aquele gás, porque o gás natural ele vai precisar muito mais vazão para dar a mesma quantidade calorífica que daria o GLP. Então, a gente chama de perda de carga, né? Então, às vezes, pode não funcionar direito um fogão, alguma coisa. Aí é que começa a vir alguns acidentes do tipo, não tá funcionando direito o fogão. Aí a pessoa tá ali, tentou acender, girou a válvula, não está acendendo, e esquece aquela válvula ligada. E ali começa a vazar um pouquinho de gás. Então pronto, já tem uma condição de alto risco ali. Vai causar uma explosão, né, alguma coisa nesse sentido. Então isso aí também é uma coisa bem delicada, que é raro acontecer, mas quando acontece, as consequências são bem graves. E tudo coisas simples, né, Jonas, que poderiam ser evitadas, né, que é aquela que a gente sempre questiona aqui no programa, né? Exatamente, a questão até que foi comentado aqui é a questão de planejamento, né? Então, anualmente você sabe que tem que ter, que vai passar pela vistoria não somente para ter o laudo, que eu acho que a gente às vezes se preocupa um pouco com o papel, né? E se esquece um pouco das situações de emergência que podem ocorrer. E de repente, se fosse o caso, era interessante, eu não sei se existe, mas de repente, os síndicos ou a gente planejar algo do tipo uma conscientização. Então, um materialzinho didático para o pessoal entender por que a porta corta-fogo tem que ficar fechada, que a gente vê muito, o pessoal quer sair correndo pelas escadas, quer fazer exercício, quer usar as escadas, né? Não quer usar o elevador, beleza. Aí começa a botar tijolinho nas portas, então fica tudo aberto, né? E a gente passa por isso frequentemente, a gente verifica muito isso. E eu passei por uma vistoria há um tempo atrás e essa semana retrasada, na verdade. Então, até realmente as travinhas das portas têm que estar funcionando, né? Que às vezes a gente não se liga nesse, então ela tem que fechar e lacrar, né? Bater e lacrar ali. Então, eu acho que são detalhes e incluir, né? Incluir a questão de sistemas de alarme, as plaquinhas, baterias, porque é questão de colocar no plano, né? Você tem as luminárias de emergência e aí você não tem nenhum sistema que te valide elas. Então você faz um sistema de baterias, algo que você possa fazer a luminária funcionar e você vai ver, aquela queimou, aquela está funcionando, ok? E você vai trocando e chega na vistoria você não precisa fazer nada. Você simplesmente paga a taxa e aguarda a vistoria e encerra o processo. Já vai estar pronto, né? Até quanto a questão de, às vezes, uma fonte alternativa de energia ali, né? Pode ser a bateria, mas muitas vezes também é um gerador de energia. Então, esse gerador, claro, cada fabricante vai ter ali as instruções do que fazer, e essas instruções, às vezes, precisam estar ali naquela planilha de organização, né? Então, a cada 3 meses eu tenho que fazer um teste ali, ou a cada semana eu preciso botar para funcionar, porque o equipamento parado, igual um veículo, por exemplo, se ficar muito tempo parado, também vai estragar. O combustível envelhece, aí já não funciona mais, tem que estar rodando. Então, teria que ter essa preocupação também. É muita coisa para confiar somente na memória, né? Por isso que é importante ter uma planilha de atividades ali que tem que ser feitas. E se algum síndico, por exemplo, assumiu agora, né, a administração do seu prédio, e ele tem ou até o próprio morador tem alguma dúvida quanto à situação do seu prédio, do seu apartamento, ele pode entrar em contato com o Corpo de Bombeiro para pedir uma orientação, como é que ele procede nessa situação? Sim, pode certamente entrar em contato, perguntar como é que está a situação do prédio. No nosso site já dá para consultar isso automaticamente, então se tiver ali o CNPJ do condomínio e mais a outra o município, são as duas informações que o nosso site vai pedir, já consegue ver a validade do atestado, como é que está. Então, está válido, ok, vai ter ali aquele prazo vigente. Já venceu? Lá no próprio site também já vai ter o contato do nosso serviço de segurança contra incêndio para verificar, venceu aqui, preciso pagar a taxa, como é que faço? Ali já consegue, né? Então, cada região vai ter um quartel responsável. Então, por isso que eu não consigo dar
um contato específico aqui, Claro, mas no claro. nosso site, né, do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, consegue lá todas as informações na atividade de E segurança se contra estiver incêndio. tudo em ordem, pode ficar com a cabeça tranquila, mas evidentemente, né, que seguir fazendo as manutenções necessárias, observações necessárias e sempre que necessário também, da mesma forma, entrar em contato com o órgão responsável, nesse caso, por exemplo, estando aqui o Corpo de Bombeiros. Exatamente, é isso aí. Não tem muito segredo, mas nem sempre fazer o simples é fácil, né, Jonathan? Exatamente. Não, é complicadinho, é complicadinho. No dia a dia é difícil. É. Até porque envolve custo e o pessoal reclama, acha que é desnecessário e não é. É fundamental. A gente frequentemente, né, do portal de notícias, grupos de WhatsApp, vídeos, TV, a gente vê o quanto as ocorrências acontecem, né, por conta de, aí tu vai ver, né, aconteceu uma ocorrência, a situação não estava normal no prédio, né, faltava um documento, faltava aquilo, né, tinha alguns alertas de que isso poderia vir a acontecer. Então, para evitar o pior, né, é que a gente faz esse tipo de programa. Para quê? Para conscientizar quem está nos Exatamente. ouvindo, quem está nos acompanhando, seja síndico, seja morador. Então, primeiro-tenente Eduardo Ribeiro, comandante do primeiro pelotão de Sara, muito obrigado pela tua participação aqui no programa Chame o Síndico. Até uma próxima oportunidade. E obrigado não apenas só pela tua participação, mas pelo conteúdo que tu trouxe para o programa de hoje. Agradeço em nome do Corpo de Bombeiros pelo convite e ficamos à disposição para novos convites aí. Perfeito, então essa foi a participação do primeiro-tenente Eduardo Ribeiro, comandante do primeiro. Programa Chame o O Síndico. programa Chame o Síndico já volta, a gente só vai para um rápido intervalo e eu lembro você que esse programa é um oferecimento de Essencial Administradora de Condomínios, Unisíndicos, Síndicos Profissionais e Comercial ONU Soluções e Suprimentos. Programa Chame o Síndico. Criciúma acaba de anunciar o maior pacote de investimentos da sua história. São mais de 400 milhões de reais no plano de retomada econômica da cidade. São 7 programas que colocam o município mais transparente de Santa Catarina entre um dos mais bem planejados do país. É por tudo isso que você, criciumense, pode ter o orgulho de dizer que o Brasil que dá certo começa aqui, em casa. Prefeitura de Criciúma, governo transparente.
Programa Chame o Síndico. Voltamos para o último bloco do programa Chame o Síndico, a última parte do programa de hoje. E nessa parte do programa a gente vai conversar com o nosso amigo, eu posso dizer assim porque de certo é o nosso amigo na questão da segurança, ficamos protegidos, inclusive tendo a presença dele aqui nesse momento, estamos aqui tranquilo, inclusive, porque a gente tem aqui a companhia do Major Alberto Siquela, subcomandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, que nesse momento, inclusive, está no comando por conta das férias, né, do Major Sartori, que vai abordar com a gente aqui as questões relacionadas à segurança pública que envolvem condomínios, né, que a gente trata aqui edifícios e por aí vai. Então, Major Alberto Siquela, muito boa noite, obrigado pela tua presença aqui no programa Chame o Síndico do Canal 20. Boa noite a todos aí que estão também assistindo. E é importante, né, essa conscientização sobre segurança pública, principalmente relacionados à questão do condomínios. A gente teve aí um momento, está tendo um momento um pouquinho grave com relação, digamos, aumentando os índices de furtos na nossa região, no nosso município, aqui em Criciúma, e esses furtos são furtos de oportunidades. Então, são furtos de algumas imprudências das vítimas, né? Então, as vítimas, às vezes, não tomam a devida atenção, ao devido cuidado, e aí acontecem os furtos, né, aqui na nossa região, aqui vem crescendo nesses últimos tempos. A Polícia Militar está sempre atenta, sempre buscando o máximo aí da atenção para a gente fazer uma prevenção e melhorar sempre, cada vez mais, né, a qualidade de vida dos moradores aqui do município de Criciúma. É como se diz, né, a ocasião faz o ladrão, né? A ocasião faz o ladrão, evidentemente, né, que não deveria ser assim, né, as pessoas poderiam deixar as coisas abertas, assim, não acontecer esse tipo de coisa, evidentemente, que a gente gostaria que fosse assim, seria maravilhoso, mas, infelizmente, a gente precisa tomar esses cuidados para que isso não aconteça, porque, infelizmente, Jonatas, é algo comum, né, corriqueiro no dia a dia de quem vive em condomínios. Exatamente, nós como síndicos, a gente... diariamente é uma pressão muito grande, né? A segurança, realmente, não sei, a criminalidade a gente tem percebido que tem aumentado muito, como o próprio Major comentou, e como gestores dos condomínios, o que a gente percebe é que os furtos, às vezes, até na área externa, às vezes não adentrando as áreas do condomínio. Então, aqui em Criciúma, particularmente, a gente vê nos grupos que a gente participa dos síndicos, eu acho que vocês têm como seguranças, vocês têm essa consciência e o conhecimento dos furtos que é da parte de alumínio, o pessoal que tem roubado muito a questão de portas e assim, é um caos, assim, dos condomínios que eu administro, tive alguns sinistros nos últimos 2 meses aí e as coisas têm ficado bem complicadas, tendo que substituir, né, materiais por alternativos para evitar e inibir um pouco, não chamar tanto atenção. Então, até gostaria de saber se, de repente, a Polícia Militar, se ela tem trabalhado em algo específico com relação a isso, né, ou se é tratado do modo geral, assim, ou se já chegou essa informação também para vocês aí. O que acontece normalmente, né, como o Jonatas falou ali, realmente a questão é normalmente externo, ou quando é interno, corredores, estacionamento. Normalmente isso acontece por falta de atenção do próprio morador. Ao entrar no estacionamento, não cuidar para que o portão de elevação, ou o portão, né, efetivamente, o portão do estacionamento, o portão que dá acesso ao estacionamento do condomínio, ele realmente feche. Então, a gente sabe que todo mundo, as pessoas andam corridos, né, constantemente, sempre tem muitos afazeres, mas a questão de entrar com o veículo, abrir o portão, primeiro, já tomaram o devido cuidado ao abrir o portão, principalmente nos horários noturnos, né, no momento de escuridão, momento em que há pouca circulação na rua. Então, já esse é um devido cuidado, principalmente para evitar roubo. E a questão de entrar e aguardar o fechamento total do portão. Então, aguarda o fechamento total do portão, porque a gente já teve inúmeros casos de que
indivíduos entraram e aí furtam, principalmente o que teve aqui na nossa, por um momento aqui, teve muito aqui na região de Criciúma, que era o furto de bicicleta. Mas é qualquer tipo de objetos que esteja dentro do estacionamento. E aí na parte externa, né, também há uma necessidade, né, de que os condomínios eles se preocupem efetivamente com a questão de arquitetura, para que não possibilite, não dê a chance, né, de esses indivíduos mal intencionados furtarem aí material que possa ser trocado aí, ser vendido aí nos ferro velhos principalmente. Infelizmente, a gente fica ouvindo essas dicas e parece, né, que chega a ser repetitivo, né, cansaço, porque a gente ouve essas dicas. Olha, pô, ia ser meio óbvio, né, quando for entrar no teu prédio, abre o portão, entrou, já fecha, mas aí, não, mas fulano de tal tá vindo lá atrás, deixa aberto, ou deixa aberto e por deixar aberto mesmo por esquecer, e faz isso não apenas com o portão da garagem, mas também com o portão da entrada do prédio, deixa encostado porque já vai descer, daí nesse meio tempo não sabe o que pode acontecer, né? Às vezes, eu já passei em alguns edifícios, até no meu, que já estou vendo a pessoa deixa uma pedrinha para segurar a porta, porque vai rapidinho, tira o chinelo e deixa ali rapidinho, porque é tão rapidinho, né? Mas é nesse rapidinho que, infelizmente, né, acontece essas situações. E aí tem aquela coisa chata, né, Jonathan? Aconteceu isso, quem é que paga a conta? Exatamente. Às vezes, se é um roubo de uma bicicleta, um monitor, algo assim, o cara entrou, saiu, existe um prejuízo financeiro, mas ok, se limita a isso, né? Mas a gente não sabe qual é a intenção da pessoa, então de repente chega ali, fica assustado, chega uma mulher ou uma criança, um adolescente, enfim, a gente não sabe o que a pessoa ela tá ali para o der e vier, né? Então a gente não tem nada, a pessoa talvez não tenha muita coisa a perder. Então, não existe nenhum sistema de segurança 100% perfeito em condomínios ou lugar nenhum, se o usuário não souber usar. Então, a gente faz, né, todo esse trabalho de conscientização. Tem condomínios que aplicam multa, advertência, mas assim, é lamentável o comportamento realmente de alguns condôminos assim, nesse sentido. Então, questão do portão, questão da porta principal, já tive problemas da porta ficar aberta algumas horas dentro do condomínio. E depois de um morador foi descer e viu que estava aberto, foi ver na câmera e ficou algumas horas. Então, são situações que existe uma falha, às vezes no sistema de segurança do condomínio, mas existe a imprudência do usuário, né? Isso é muito complicado lidar com essa questão. E o que a gente nota realmente é que os furtos e o que acontece aqui, normalmente ele está relacionado à imprudência. Então, a maioria das estatísticas de furtos em condomínios, eles estão ligados à imprudência do morador, do condomínio. Essa conscientização ela é muito importante, porque, né, quem realmente vai pagar a conta, né, a polícia militar ela vai lá, vai gerar mais uma estatística. Essa estatística ela causa uma sensação de pavor, né? Causa um pavor. Quando teve os furtos de bicicleta aqui, quem é condômino, quem estava morando em prédio, sabe o pavor que estava. Nossa, eles estão entrando aqui nos prédios. E estão entrando normalmente por imprudência de alguém. Então é importante essa conscientização realmente para que diminua esse número de estatística, não cause uma sensação de insegurança, porque é tão ruim essa sensação de insegurança dentro do ambiente onde está a nossa moradia, né? Então esses cuidados são indispensáveis realmente. Perfeito, perfeita a colocação, e a gente espera, né, o Jonathan, sempre que a gente tem um papo como esse, que de fato ele surta efeito. Exatamente. E não seja apenas temporário, né, a curto prazo, mas que as medidas já começam a ser tomadas agora e permaneçam por um bom tempo. E que a gente não espere acontecer, como o comandante falou pra gente, a questão de esse boom de assaltos, né, de furtos, de bicicleta e afins, aí as medidas começam a ser tomadas. Não, vamos sempre evitar, né, fazer a conscientização, como estava antes os bombeiros explicando para a gente, se preparar para que, se caso alguma coisa aconteça, né, ela aconteça em menor proporção e não em maior. E tudo isso depende não apenas do síndico, mas de todos os moradores que residem naquele condomínio, naquele edifício. Se cada um fizer a sua parte, se cada um passar pelo portão e trancar, se cada um deixar tudo em ordem, não vou dizer que vai estar 100% seguro,
porque a gente, infelizmente, não consegue ter isso hoje em dia, e não é culpa de ninguém, né? A não ser dos marginais em si, mas muita coisa vai ser evitada. Justamente, é questão de responsabilidade, né? Questão de visita. Hoje um condomínio, ele recebe um fluxo de pessoas dentro do condomínio é muito grande, né? O entra e sai, condomínios com, 70, 100, condomínios com 300, 400 apartamentos. Olha o fluxo de pessoas. Então, a minha segurança, aquela coisa, né? Eu deixei a porta aberta e fui sair, você de repente não está mais em casa, mas enfim, você tem ali 70 apartamentos ao risco, né, ali do meliante. Mas em outra oportunidade, se o outro morador fizer, você pode estar em casa e você pode ser a vítima. Então, eu acho que é questão de cada um pensar que pode ser contigo amanhã, né? Então, o condomínio nada mais é do que você não pode pensar só na sua individualidade, né? É o coletivo, é a segurança de todo mundo. Dessa forma, então, Major Alberto Siquela, subcomandante do 9º Batalhão, que está no comando nesse momento. Queria agradecer a tua participação aqui no programa Chame o Síndico, programa do Canal 20. Agradecer não só a participação, mas essa informação, esse conteúdo que o senhor traz para a gente, também para os nossos ouvintes, telespectadores, né, que colaborem, né, nessa conscientização, porque todo mundo vai sair ganhando se a gente tomar mais cuidado, né, nessas pequenas questões e valorizar, né, Jonathan, não apenas a sua vida, mas o seu imóvel, né? Porque a gente, quando fala da vida, a gente valoriza bastante, mas mas meu imóvel, olha, por não valorizar o teu imóvel, que às vezes tu põe a tua vida em risco. Exatamente. Se tu tomasse mais cuidado no teu imóvel, talvez ninguém entraria e a tua vida estaria segura. Então eu acho que a gente tem que dar mais valor, né, ao que temos. Isso é perfeito. Exatamente. A própria Constituição, ela estabelece que segurança pública é o dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Então é responsabilidade de todos, não é para a hora que está acontecendo o furto ir lá e tomar a ação. Quem vai tomar a ação é o Estado, mas a responsabilidade na prevenção, a responsabilidade no conjunto, de estar junto com o mesmo objetivo, que é a qualidade de vida, e a segurança pública está diretamente relacionada à qualidade de vida do cidadão. Então, a Polícia Militar está à disposição. Nós estamos aí em inúmeros projetos preventivos, né? E dentre esses projetos preventivos temos o Rede de Vizinhos, que é um grupo em que há normalmente um grupo de WhatsApp ou ou outra rede social, mas normalmente aqui é o WhatsApp, onde há um policial militar que ele se torna um assessor daquela comunidade, daquelas pessoas que participam desse programa, e também dá dicas de segurança e está ali sempre à disposição na busca de identificar, analisar, né, buscar solucionar os problemas e fazer uma avaliação para que em conjunto, né, consiga resolver então os problemas de segurança pública. A Polícia Militar está sempre à disposição. Agradeço aqui o espaço, né, a Heitor aqui, também, né, o Jonatas aqui, também passando essas informações aí com relação ao condomínio. E a gente está sempre à disposição aqui também, né, desse órgão aqui que transmite essas informações tão necessárias e tão importantes aí para a população. Jota, e você também, muito obrigado pela participação e até o programa da semana que vem. É isso aí, doutor. Obrigado a todos. Obrigado, Major, também. Então, dessa forma, a gente encerra o programa Chame o Síndico dessa semana. A gente volta semana que vem. Programa no mesmo horário, às 7 horas da noite. Então, uma boa semana para você. A gente se encontra lá e eu deixo bem claro sempre que esse programa ele só acontece, né, evidentemente, por causa dos nossos patrocinadores, apoiadores. Então, o programa Chame o Síndico tem um oferecimento de Essencial Administrador de Condomínios, Unisíndico, Síndicos Profissionais e Comercial Uno, Soluções e Suprimentos. Até mais! Programa Chame o Síndico. Tudo que envolve condomínios, administração, direito, entrevistas com síndicos e profissionais que atuam na área. Programa Chame o Síndico. Um oferecimento. Comercial Uno. Soluções em suprimentos. Essencial. Gestão condominial. Há mais de uma década zelando pelo seu condomínio. Unisíndicos. Modelo de trabalho diferenciado. Profissionalismo e segurança para seu condomínio. RGR Decor, películas e papel de parede. Constate, perícia e avaliações de engenharia.